Então a gente vai começar a aula agora de juros simples, né? Gente, é um dos conteúdos mais importantes do programa de vocês. Provavelmente tem uma questão de juros, tem uma questão de porcentagem lá que vai cair na prova de vocês, tá? Então, o que acontece? Então vamos lá. Começando a aula de juros simples, tá? Então vamos lá. Então vamos começar. Juros simples. Bom, o que a gente precisa entender o que vem a ser juros simples? Bom, o juros simples, ele é o cálculo de juros, tá? Vamos dizer assim, de forma linear, tá? Os juros, ele vai crescendo de forma constante com o passar do tempo. E esse tempo a gente chama ele de período, né? Então, por exemplo, o que nós temos? Nós temos o capital. Nós temos o capital. Tá? O que mais nós temos? Além do capital. Além do capital, nós temos o tempo. Esse tempo ele é chamado de período. Tá? Esse período, ele pode estar, esse período, né? Ele pode estar em dias, ele pode estar em mês, ele pode estar em ano. Isso aí vai depender do que a questão vai dar em relação ao período, tá? E também nós temos a taxa. A taxa, ela pode estar representada como ao mês, né? Ela pode estar ao mês, ela pode estar ao ano, ela pode estar ao semestre e assim por diante. Então eu costumo dizer que a taxa, ela é sagrada. Você não pode mexer na taxa de hipótese nenhuma. O que você vai mexer, se tiver que mexer e se tiver que transformar, é na unidade do período. Então, por exemplo, eu não posso ter um período dito em mês e a minha taxa dita ao ano. Eu não posso, né? Se eu estou trabalhando com um período em meses, a minha taxa ela tem que estar em meses. Se eu estou trabalhando com o meu período ao trimestre, né? A minha taxa ela tem que estar ao trimestre. Se eu estou trabalhando com o meu período em ano, a minha taxa ela tem que estar em ano. Então você nunca vai mexer com a taxa é sagrada. O que você mexe é com o período, tá? Então, a taxa ela é sagrada, você jamais vai mexer com a taxa. Agora, se a taxa tiver em unidade diferente do período, aí você faz a transformação do período, né? Então você transforma o período. Tá bom? Bom, então o que a gente pode concluir? O que a gente pode fazer então? Lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, um dia, né? Ela vai ter 24 horas, né? Um mês, ele tem 30 dias, né? Um ano, ele tem 12 meses. Isso aí a gente tem que lembrar, tá? Um trimestre, um trimestre tem 3 meses,
né? Um semestre tem 6 meses, tá? E um ano, ele tem 365 dias. Então, isso é importante a gente sempre trabalhar com essa taxa, né? Sempre concordando aí com o período, tá? Tomando muito cuidado para essa taxa sempre concordar com o período, tá? Bom, a pergunta é, como é que nós vamos calcular esses juros, né? Esses juros, ele vai ser obtido pegando o capital, multiplicando esse capital com a taxa, multiplicando isso tudo pelo período, dividido por 100. A famosa equação, a gente conhece essa equação como CIT sobre 100, né? CIT sobre 100. Então, a gente determina juros simples através dessa equação aqui. Agora, se por um acaso eu fizer uma aplicação na poupança e essa aplicação na poupança ela vai render a juros simples, significa então que o meu dinheiro, no final daquele mês, no final daquele ano, no final daquele trimestre, ele vai ter um montante. E quem vai ser esse montante? Quem vai ser esse montante? O montante é tudo que acumulou na minha poupança junto com o meu capital e com os juros, né? Então, o montante, a gente diz que é o capital mais os juros. Então, eu posso dizer que o meu montante é o capital mais os juros. O que é os juros? É o CIT sobre 100, né? Se eu colocar o capital em evidência, se eu botar o capital em evidência, eu vou multiplicar. Então, aqui vai ficar 1 mais I vezes a taxa dividido por 100. Então, nós temos aqui o chamado montante. Esse montante, não te esquece, ele sempre será, no caso, a juros simples. Perguntas, Márcio? Então, olha só, o que a gente pode fazer como exemplo, né? A gente pode colocar aqui como exemplo o seguinte, olha só. Exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um capital de 10 mil reais. 10 mil reais. Eu vou aplicar esse capital a juros simples a uma taxa de 2% ao ano, num período de 4 meses. Num período de 4 meses. Vamos lá. Vamos calcular os juros e vamos calcular o montante. Vamos ver como é que a gente analisa isso. O que é primeiro você tem que observar? Você tem que observar que a taxa ela está ao ano e o período está em meses. Então você não pode trabalhar com a unidade da taxa diferente com a unidade do período, tá? Então, como eu disse para vocês, a taxa ela é sagrada. Você não vai mexer com a taxa. O que você vai mexer é com o período, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o período que está em meses e transformar esse período para quê? Para ano, tá?
Mike, meses, 4 meses dá para converter para ano? Dá, né? É só você fazer uma regrinha de 3. Se em um ano você tem 12 meses, 4 meses você tem quantos anos? X. Então você vai fazer uma regrinha de 3, né? Esse com esse com esse. Então vai ficar 12x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 12, e aí dá para eu simplificar, né? Tudo por 4. Vamos dividir tudo por 4. Tudo por 4. 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. Eu posso deixar assim fração, não tem problema não, né? Então, 4 meses tem 1/3 de um ano, né? 4 meses tem 1/3 de um ano. Agora sim, eu vou jogar na minha equação dos juros, para calcular os juros. Tá? Então agora eu jogo juros é o CIT sobre 100. Então esses juros vai dar, o meu capital é de 10 mil, a minha taxa é de 2% ao ano, o meu período agora sim, é 1/3 do ano, tudo isso dividido por 100. Tá? Agora é continha matemática. Então meus juros vai dar, ó, aqui tem 2 zeros, posso cortar com 2 zeros, então vai ficar 100 vezes 2 vezes 1/3. Então os juros vai dar 100 vezes 2 dá 200, então isso aqui vai dar 200 dividido por 3, né? Quanto é que vai dar 200 dividido por 3? Aqui vai dar 6, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, acrescento um zero e uma vírgula. Certo? Certinho, professor. Tô ouvindo aí, tô vendo também. Tá acompanhando, né? Beleza. Então vamos lá. Então, esses juros vai dar 200 por 3 dá quanto, Márcio? 200 por 3. 200 dividido por 3? É. 200 dividido por 3 vai dar. Eu acho que isso aqui dá 66,66. Então isso aqui que foi de juros, ó. Então meus juros foi quantos reais? R$ 66,66. Esse foi o meu juros, né? Quando eu aplico um capital de R$ 10.000 a uma taxa de 2% ao ano, num período de 4 meses, vai render R$ 66 a juros simples. A juros simples, né? Como é que a gente vai obter o montante? O montante é o capital mais o que rendeu de juros. Então, o montante é os 10 mil mais os juros que foi de 66, aproximadamente 66, né? Então, o montante vai dar em reais 10.066 reais. Esse é o nosso montante. Vamos fazer mais uma questão aí. Vamos lá. Vou pegar aqui uma questão boa agora. Vamos pesquisar aqui. Aqui fica melhor.
Pronto. Vamos lá. Professor, eu falei 83, né? 66. É, 66. 100 dividido para 3. Isso. Vamos lá. Tem uma questão aqui muito boa que a gente vai fazer agora, porque às vezes ele não pede só a taxa ou só os juros. Ele pode pedir a taxa, ele pode pedir o período, né? Ele pode pedir, que mais? Ele pode pedir o capital. Então a gente tem que estar atento para o que ele vai pedir na questão, tá? Então vamos lá, olha aí essa questão aí, ó. Durante quanto tempo... Então agora ele quer o tempo, né? Ele está perguntando durante quanto tempo. Então durante quanto tempo é o tempo que ele quer, é o período que ele quer, durante quanto tempo um capital deve ser investido a juros simples com uma taxa de 2% ao mês agora, a taxa é de 2% ao mês, para que ela gere um montante que é 2 vezes o capital. Então, olha só o que ele está me dizendo. Que o montante gerado será o dobro do capital investido. Então, eu tenho um capital, né? Esse capital vai ser aplicado a juros simples e esse montante no final, ele vai ter o dobro do capital que eu investi. Então, ele quer saber quanto é esse período, quanto é esse tempo, né? Então, que é o que a gente vai fazer justamente agora. Então, perceba o seguinte, eu posso dizer que o montante, ele vai ser 2 vezes o capital. Se ele é 2 vezes o capital, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, que esses juros, ele é o capital vezes a taxa, vezes o período, dividido por 100. Né? Então, o que nós temos? Deixa eu ver como é que a gente vai fazer da melhor maneira para ser entendido, hein? Juro, capital e o período, né? Quanto período? Porque, vamos lá, eu vou tentar fazer aqui de uma maneira melhor para entender. Porque o que acontece? Márcio? Se o montante é o dobro do capital, logo, o que a gente conclui? Se o montante é o dobro do capital? Se o montante é o dobro do capital, eu consigo ver, então, que os juros, ele é igual ao capital. Faz sentido? Por quê? Porque o montante é o capital mais os juros. Para que o montante dê o dobro do capital, os juros tem que ser o próprio capital. E aí vai ficar montante é capital mais capital. Então, o montante vai ser 2 vezes o capital. Então, para que o montante seja o dobro do capital, os juros tem que ser o próprio capital. Né? Então, os juros é o próprio capital. Se os juros é o próprio capital, então eu posso dizer que esse J aqui é C. Então vai ficar C é igual a C vezes I
vezes T sobre 100. Certo? Vou jogar esse 100 para cá. Então vai ficar 100 vezes C é igual a C vezes I vezes T. E aí eu posso cortar, né? C com C, olha aí, ó. Tá dividindo, né? A gente corta. Então isso aqui vai ficar 100 é igual a I vezes T. Então, 100 é igual a I. Aí o I ele deu, ó. 2% ao mês. 2 vezes T. Então o T vai ser quem? Então nós chegamos à conclusão, Márcio, que 100 é igual a I vezes T. Então 100 é igual ao I, que é 2% vezes T. Então T é igual a 100 por 2. Então T vai ser igual a... Como a taxa está ao mês, isso aqui o período vai dar 50 meses. Olha aí que interessante, né? O período ele vai ser 50 meses, tá? 50 meses. Qual seria dessas alternativas aqui, né? Como é que a gente faz para saber 3 anos e 4 meses, 3 anos e 20... 50 meses não são 3 anos, né? 3 anos vai dar o quê? 48 meses, não é isso, Márcio? 3 anos dá 48 meses? Não. 12 vezes 3, 36, né? Dá 36 meses. Então, daqui tu já descarta, ó, a letra A, tu já descarta a letra B, tu já descarta a letra C. Por quê? Porque 3 anos são 36 meses, né? 36 anos, aqui são 36 meses, com mais 4 dá 40 meses. 36 meses com mais 6 meses dá 42 meses. Então não é também a letra B. 3 anos e 9 meses dá 36 mais 9. Isso vai dar 45. 4 anos. Será que é 4 anos? 50 meses. Vamos lá. 1 ano, aí a gente faz a regrinha de 3, viu, Márcio? 1 ano tem 12 meses. Então, 50 meses que nós achamos. São quantos anos? 50 meses vão ser quantos anos? Então a gente faz aí a regrinha de 3, né? Então vamos lá, fazendo aí a regrinha de 3. Então vai ficar 12x igual a 50. Então x é igual a 50 sobre 12. Então x é igual a 50 sobre 12. Bora dividir 50 por 12? Opa, vou fazer aqui mais embaixo, senão eu vou ficar na sua frente. Vamos dividir aqui 50 por 12. Isso vai dar quanto? Se for 5, não vai dar 5. Eu acho que é 5 que vai dar 60. Não, vai passar. Vai passar. É 6. É 4. 4. 4 vezes 12 dá 48. Para 50 sobra 2. Então isso aqui já dá 4 anos. E quantos meses? Esse 2 que sobrou significa o quê? Esse 2 que sobrou significa meses. Então 4 anos e 2 meses. Esse é a taxa. Esse é o período, né? 4 anos e 2 meses. Letra E, Márcio.
Alguma pergunta, Márcio? O que que você me diz? Beleza? Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Vamos embora, vamos fazendo. Vamos lá agora. Então agora a gente vai fazer essa aqui da CESP. Olha aí, né? A antiga CESP. Vamos lá, vamos fazer essa da CESP aqui. É, tá caindo tua internet aí. Tá entrando aí, tá saindo também. Beleza. Vamos lá. No regime de juros simples, vamos lá. Tá caindo toda hora aí tua internet mesmo, Márcio. No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2,5 meses, então você vai investir um capital, Márcio, que você não sabe quanto é, você vai fazer um investimento desse capital, tá? E ele produziu um montante de 12 mil reais. 12 mil reais. O mesmo capital, que eu também não sei quanto é. Ah, esqueci de colocar aqui que esse capital foi investido em 2,5 meses. E o mesmo capital, num período de 5 meses, no mesmo regime de juros simples, produziu um montante de 14 mil reais. Então, produziu um montante de 14 mil reais. Então, a pergunta que ele faz é o seguinte: nesse caso, é correto afirmar que esse montante esse capital é de quanto? Bom, nós vimos agora há pouco na nossa aula que a equação do montante é essa aqui, ó. A gente pode pegar aqui, eu vou pegar essa equação aqui do montante, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa equação. Opa, do montante, volta. Eu quero só isso aqui. Não foi. Não foi. Queria só isso aqui, ó. Não vai. Mas eu vou jogar lá pro outro lado. Se não foi, a gente faz de novo. Tá? Então, o montante, ele vai ser o quê? O montante, ele vai ser o capital vezes 1 mais I vezes T sobre 100. Esse é o montante, é a equação do montante. Então vamos lá, qual foi as informações que ele nos ofereceu, né? Que quando você faz em um período de 2 meses e meio, o montante, ele foi de 12 mil. Quando você inverte num período de 5 meses, o montante, ele foi de 14 mil. Então, qual será esse capital? O que que nós vamos fazer, Márcio? Eu vou substituir a equação do montante nos dois casos. Beleza? Nos dois casos. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, vai ficar esse montante ele vai ser, deixa eu pensar aqui, esse montante ele vai ser, vamos lá.
Na verdade, a gente pode até fazer o seguinte, né? Márcio, analisar o seguinte, ó. De 12 mil, que tá bem aqui, ó. De 12 mil para 14 mil, houve aí uns juros de quanto? De 2 mil, né? Porque, olha só, o que é o montante? O montante é o capital mais os juros, né? Então a gente conclui o seguinte, que esse montante, quanto foi esse montante em 2,5 meses? Então, em um tempo de 2,5 meses, a gente pode dizer então que o montante, os juros, foram os 14 mil menos os 12 mil. Então, meus juros foi de 2 mil reais, né? Esse foi o meus juros. Tá? Positivo, né? Bom, então o que é que a gente pode concluir? Que se o montante é o capital mais os juros, e esse montante é de 12 mil em 2,5 meses, então vai ficar 12 mil é igual ao capital que eu quero saber, mais os juros de 2 mil. Se eu passar esse 2 mil para cá, Márcio, subtraindo, eu tiro que 12 mil menos 2 mil vai me dar o capital. Então, o capital é de quanto? 10 mil reais. 10 mil, né? Isso, 10 mil reais. Letra A, inferior a 9.400? Não. Superior a 9.400 e inferior a 9.800? Não. Superior a 9.800 e inferior a 10.200? Parece ser a letra C. A letra D, superior a 10.200 e inferior a 10.600? Superior não, né? Quanto é que deu juros? 10 mil. 10 mil está entre 9 mil e 10.200. Letra C. Beleza, Márcio? E Mike, tu colocaste a equação aqui, não precisou usar? Deixa eu tentar, eu não sei, eu não tinha feito ainda pela equação. Será que vai dar certo, Márcio, pela equação? Se a gente tivesse jogado a equação ali, por exemplo, se eu tivesse jogado que o montante é o capital vezes 1 mais I vezes T sobre 100. Deixa eu ver se vai dar. Num período de 12 meses, esse montante é de 12 mil, 2 meses e meio, né? O capital eu quero saber. Aqui vai ficar 1 mais a taxa de 2,5 vezes o período. Aliás, a taxa não é de 2,5 não. Ah, mas ele não deu a taxa, a gente não tem a taxa. Esse é o problema. Não dá pela equação, porque a gente não tem a taxa. Ficaria 1 mais I vezes T, que seria 2,5, dividido por 100, né? No outro caso, ficaria 14 mil é igual ao capital 1 mais I num período de 5 meses sobre 100. A gente teria que achar primeiro a taxa. Então aqui daria 2,5. Não vai dar pela equação porque a gente não tem a taxa, né? Se bem que daria, só que daria mais trabalho, né? Eu teria que dividir aqui, achar, cortava capital com capital e ir atrás da taxa. Mas
vamos deixar do jeito que nós resolvemos mesmo. Vai dar mais trabalho, né? Então tá aí. Seria a letra C de casa. Vamos fazer outra. Olha lá. Um capital foi aplicado a juros simples, né? Um capital foi aplicado a juros simples a uma taxa de 5% ao mês. Durante 5 meses, durante um período de 5 meses. Olha aí, Márcio. Durante um período de 5 meses. Qual foi o montante ao término da aplicação? Vamos lá, achar o montante. Para achar o montante, é capital mais juros. Os juros produzido, ele deu. Quanto foi os juros? 152,25. Então a gente tem que achar primeiro o capital, né? Vamos achar o capital primeiro. Jogando na equação, juros é o capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100. Então vamos lá. A taxa está ao mês, o período é de 5 meses, então tá ok, tranquilo, tá todo mundo junto, mesma unidade. Então eu tenho aqui que os juros, ele vai ser de 152,25. O capital, eu quero saber, vezes a taxa, que é de 5, vezes o período, que é de 5, tudo isso dividido por 100. Então, vou passar esse 100 para cá multiplicando. Então, vai ficar 152,25 vezes 100, vai dar 152 vezes 100, isso aqui vai dar 25, né? Então, isso aqui vai dar 15.225, é igual 5 vezes 5 aqui dá 25 vezes C. Então, C é 15.225 dividido por 25. Portanto, o meu capital vai ser 15.225 dividido por 25. Isso vai dar um capital de R$ 609. Ainda não acabou, né? Porque ele quer o montante. Certo? Vou fazer aqui do lado. Montante é o capital mais os juros. O montante é o capital de 609 mais os juros, que é de 152,25. Mas ele não quer o capital, Márcio, ele quer o montante. Qual foi o montante no término de aplicação? Ele quer o montante. Beleza? Então, tu vai ter que somar aí 609 mais 152,25. Que vai dar quanto?
609 mais 152,25. Isso vai dar um montante de 761,25 reais. Olha aí, Márcio. E aí a gente marca a letra A. Márcio, esse assunto de juros aí, tu já tinha visto alguma coisa parecida? Já tinha estudado? Matemática é meio complicado, né? Matemática de juros simples. Não é tão complicado não, mas aí é diferente, né? Aí ela tá pedindo juros simples, mais o montante. Aí tu não pode esquecer, que os juros, o montante, toda vez que ele pedir um montante, o montante sempre vai ser capital mais juros. O montante sempre vai ser capital mais os juros. Tu não pode esquecer disso, tá? O montante sempre vai ser isso, capital mais juros. Beleza? Vamos fazer mais uma aí. O bom é que esse concurso aí só vai cair juros simples. Esse que é o bacana. Então vamos lá. Olha aí. Uma questão boa pra gente. Para completar a compra de um carro, Júlia pegou emprestado de sua amiga 10 mil reais e pagou ao final 12.250. Então, o que a gente consegue entender aí, Márcio? Que ela pegou um capital de 10 mil reais. 10 mil reais. Pegou emprestado. E ela pagou 12.250. O que a gente já pode adiantar aí? Se ela pegou 10 mil e pagou 12.250, ela pagou uns juros. Quanto de juros ela pagou? É o montante menos o capital. Então, juros vai ser o montante. Quem é o montante? 12.250 menos o capital, que é de quanto? 10 mil. Então, já posso concluir logo que ela pagou de juros 12.250 menos 10 mil. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 2.250 reais. Pronto, isso foi de juros. Aí ela vai, sabendo que a taxa de juros da operação aplicada foi de 2% ao mês, quanto tempo a Júlia levou para pagar a sua amiga? Então, agora ele quer o período numa taxa de 2,5% ao mês. Bom, então a gente já tem os juros. Então, juros é capital vezes a taxa vezes o período dividido por 100.
Então, juros vai ser o quê? Os juros a gente já tem, né? 2.250. 2.250. O capital é os 10 mil, que a Júlia pegou, vezes a taxa, que é 2,5, vezes o período que ela quer saber, dividido por 100. Bom, então eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então isso vai dar 2.250. Ainda posso cortar esse zero com um daqui, ó. Ainda posso cortar, né? Então vai ficar só 225. Então vai ficar agora só 225. 10 vezes 2,5 dá 25T. Então T é 225 sobre 25. Então 225 sobre 25 isso vai dar exatamente 9 meses. Portanto, a gente marca a letra D, Márcio. 9 meses para pagar o juros. É. A internet, moça, ela tá assim, minha fraca, por sinal, sabe? Uhum. Ainda tá falhando, tá indo e voltando, indo e voltando. Vamos lá, vamos ver essa outra aí, ó. Alguns amigos se juntaram para fazer um investimento e cada um realizou o investimento de R$ 2.100. Esse dinheiro foi investido pelo organizador após 8 meses, né? Então, após um período de 8 meses, todos os membros receberam de volta o seu dinheiro mais o valor rendido. Então, todo mundo investiu um capital de 2.100 num período de 8 meses, e depois todo mundo recebeu um montante de R$ 2.604. R$ 2.604. Qual foi a taxa de juros? Então ele quer a taxa. Bom, já dá para a gente calcular os juros aqui, né? Quem é os juros? É o montante menos o capital. Então, os juros é 2.604 menos o capital, que é de 2.100. Então, os juros foi de quanto? 604 menos 100, isso aqui vai dar 504. Certo, Márcio? Professor, sim, tô vendo a aula aqui. Beleza. Pronto, já achei os juros. O que a gente vai agora? Achar a taxa. Juros é a taxa, é a capital vezes a taxa, vezes o período, dividido por 100. Então, os juros eu já sei, né? 504. Os juros a gente já sabe. 504. Capital. Foi de quanto? Quanto foi o investimento? 2.100. 2.100
vezes a taxa que eu quero saber, vezes a taxa, vezes o período de 8 meses, sobre 100. Ó, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí eu tiro o que? 504 é igual a 21 vezes I vezes 8. 504. 21 vezes 8 dá 168I. Então, o I, que é a taxa, é 504 dividido por 168. Então, quanto é que é o I? Dividido aí. Márcio, 504 por 168. 504 Por 168. 504 por é o quê? Vezes? É dividido. 504 dividido por 168. Isso vai dar 3 meses já. 3% ao mês. Essa é a taxa, hein, Márcio? Que foi aplicada. 3% ao mês. Qual é a alternativa? Letra B de bola. Letra B de bola. 3%. 504 dividido por 168. Isso. 3% ao mês. 3% ao mês. Márcio, então essa era a aula de hoje que eu tinha que comentar com vocês de juros. Durante a semana eu ainda vou postar aulas lá na plataforma sobre, agora a gente vai falar, né? Vamos falar sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Eu vou gravar essa aula e vou postar lá na plataforma para vocês irem adquirindo a aula e já irem estudando. Beleza, Márcio? Beleza, meu querido? Um forte abraço para você. Tudo de bom e até a próxima. Tchau. Obrigado. Também, tchau. Boa final de semana para nós. Para todos nós, bom descanso. Vou dar uma olhadinha por lá, viu? Na aula lá. Tá bom. Dê uma olhada lá que tá. Todas as aulas estão postadas lá na nossa plataforma. Beleza? Tá ok, tá ok. Falou. Obrigado, Bom final de semana, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.